A presença. Bill Johnson, Desvendando Questões Celestiais, capítulo 7 de 11. O protótipo supremo. Mais ou menos 10 anos após o dia de Pentecostes, a igreja estava experimentando as dores do crescimento novamente. Isso havia acontecido pelo menos uma vez antes em Atos 6, quando algumas viúvas não estavam tendo suas necessidades básicas supridas. Tornou-se aparente que para cuidar das pessoas corretamente, eles precisavam de outras que pudessem doar-se ao serviço prático enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao estudo das Escrituras. A nova equipe de servos foi chamada de diáconos. Mas agora havia um problema muito maior. Os gentios estavam sendo salvos em grandes números e estavam afetando a cultura e a natureza daquele novo organismo chamado igreja. Alguns poderiam até dizer que agora o rabo estava abanando o cachorro. Levou um bom tempo para que os gentios se tornassem uma verdadeira ênfase para a igreja dos judeus. Na verdade, eles estavam bem felizes menos até vir a perseguição. Mesmo seus abertos não garantem que não haverá oposição. Desde que haja pessoas fazendo aliança com o diabo, haverá níveis de oposição ao povo de Deus. A igreja então se propagou pelo mundo conhecido enquanto os apóstolos ficaram para trás. Duas coisas aconteceram. Uma foi que pessoas que não haviam sido preparadas para serem líderes se encontraram num lugar onde liderança era necessária. Às vezes, não sabemos o que temos em nós até que somos chamados para servir. Eles mergulharam numa grande unção e descobriram rapidamente o que possuíam. As pessoas eram salvas em números significativos. Então, começaram a dar atenção à comissão dada a eles cerca de 10 anos antes pelo próprio Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mt 28:19. E então, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. O movimento fora de Jerusalém estava crescendo tão rapidamente que eles pediram ajuda de seus líderes espirituais, os apóstolos. E eles enviaram a ajuda necessária, tanto na esfera de milagres quanto no papel da liderança. Parece que a mudança no foco foi quase por acidente. Foi aí que a igreja começou a ter problemas com os crentes gentios. Quem sentou no meu banco? Já vi isso acontecer nos nossos dias. Os membros da igreja ficam bem confortáveis, e então chega o avivamento. Aqueles que o rejeitam obviamente não o chamam de mover de Deus. Mas sempre há um grande influxo de novas pessoas que não têm pago as contas de luz durante os últimos anos e que vêm à igreja animadas pensando na razão por que aquelas outras sentam ali. Quando juntamos a mistura em um grande número de convertidos, as coisas ficam bastante agitadas. Novos crentes são cupos de assuntos à tona. Meu tio costumava dizer toda casa precisa de uma criança de 2 anos de idade. Ele estava falando naturalmente, mas o mesmo é verdade espiritualmente. As prioridades são refinadas automaticamente quando há crianças em nossa volta. Chuck Smith, da Calvary Chapel, em Costa Mesa, fez uma grande escolha ao confrontar esse problema no início do Jesus People Movement. Os membros estavam preocupados com seu tapete ser sujado pelos hippies descalços. O pastor Chuck disse a eles que então tiraria o tapete. Prioridades. Simples, mas profundo. É claro que quando precisamos justificar uma crítica temos que encontrar um termo espiritual para torná-la aceitável. Santidade ou discernimento frequentemente são usados nessas ocasiões. Fico impressionado com quantas pessoas, que por anos oraram por avivamento, deixam uma igreja quando ele acontece. Grandes mover coisas. Nada permanece intocado. Como pescadores de homens, nosso trabalho é pegá-los e deixar que Deus os limpe. Os apóstolos tinham muitas preocupações. A maioria delas lidava com assuntos sobre santidade, que é uma questão muito legítima. Eles tinham que decidir o que realmente era a salvação pela graça. Aqueles novos crentes estavam desafiando as coisas que nunca haviam sido questionadas pelos crentes judeus. Quando adicionamos à mistura o fato de que existiam aqueles que eram fortemente apegados à forma antiga de fazer as coisas, como na lei de Moisés, havia uma incerteza real sobre tudo isso. Tenho certeza de que cada apóstolo tinha suas convicções sobre como as coisas deveriam ser. Não há dúvidas do comprometimento deles com a salvação pela graça de Deus. Porém, há também forte evidência de que eles não pensavam da mesma forma e, mais importante, não queriam apresentar múltiplos padrões enquanto continuavam a evangelizar com sucesso o mundo conhecido. Eles tinham que tomar algumas decisões. O primeiro daquele tipo. A primeira conferência dos líderes foi convocada para esse grupo elite de apóstolos. Eles se reuniram em Jerusalém,
a sede escolhida por Deus para a igreja. Eles abordaram os assuntos apresentados, mas a forma como chegaram a uma conclusão é fascinante. Eles compartilharam testemunhos. Cada um tinha histórias para contar sobre o derramamento de Deus sobre os gentios. Ao ouvirem as histórias, começaram a reconhecer um tema: Deus derramava seu espírito sobre os gentios antes que eles tivessem conhecimento suficiente para se familiarizarem com as tradições judaicas. Aliás, ele parecia mover entre os gentios sem se importar muito com sua prontidão para um derramamento autêntico do Espírito Santo. O que me toca nessa parte da história é que eles de fato desenvolveram sua teologia baseados no que viam Deus fazer. Eles não abordaram o assunto a partir de um estudo exegético dos sermões de Jesus para descobrir o que fazer. Esse tipo de estudo é nobre e bom, mas geralmente precisamos do mover de Deus para ter discernimento sobre o que está acontecendo. Eu nunca vi ninguém estudando para chegar a um avivamento. Hoje, percebo que isso parece ser como pisar num terreno perigoso para muitos, mas para mim o risco vale a pena. Por que você acha que um novo mover de Deus quase sempre começa com pessoas que não sabem o que estão fazendo? Pelo menos em parte, limitamos Deus ao nosso entendimento sobre como Ele mesmo move, enquanto oramos para que Ele faça algo novo entre nós. Se não continuarmos sendo como os novatos, o que sabemos pode nos afastar do que precisamos saber. Quando nos tornamos peritos, escolhemos o nível da nossa maturidade. Deus ainda requer que os avanços primários do reino sejam feitos através de nos tornarmos como crianças. Posso ter uma testemunha. Tiago, o apóstolo de Jerusalém, trouxe ao tempo de testemunhos uma conclusão bíblica. Ele disse: concordam com isso as palavras dos profetas Ati 15:15. O que ele compartilhou no instante seguinte possivelmente era novo para ele, já que não há registro de essa revelação ter sido comum antes disso. Parece que Deus deixou cair sua escritura no coração de Tiago enquanto todos conversavam. Ou seja, Deus deu aquela palavra a Tiago a fim de sustentar a legitimidade das histórias que estavam sendo contadas. Sustentação bíblica é algo vital. Porém, duvido de que já houve um mover de Deus em que tudo o que aconteceu foi precedido por revelação, de que entendiam tudo antes de acontecer. Primeiro parece violar a questão da confiança que é profundamente valorizada no coração que Deus tem pelo seu povo. De qualquer maneira, Tiago recebeu uma palavra de Deus para providenciar a sustentação bíblica necessária. Aqui está o relato. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas, e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios. Aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Atos 15, 2.13 e 20. Lembre-se, o problema tinha tudo a ver com os gentios. Os apóstolos sabiam que eles podiam ser salvos, mas não tinham certeza do quanto a religião e as tradições judaicas eram importantes para esses novos crentes. Observe que em Atos 15 encontramos a menção sobre o tabernáculo de Davi. Essa é a história do Antigo Testamento que, mais do que qualquer outra, oferece maior base para o tema da vida cristã. Ver 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 15. É uma história sobre coração, presença, adoração extravagante e propósito em comum entre as nações. Até mesmo a graça ocupa um papel central nessa história. O tabernáculo de Davi se tornou o pano de fundo para a vida como a conhecemos hoje na Igreja do Novo Testamento. Tinha a ver com o rei Davi, que era como um sacerdote, e é inclusive chamado de profeta em Atos 2. Para mim, Davi é o maior exemplo de vida debaixo da graça no Antigo Testamento. Rei, sacerdote e profeta, uma ilustração completa do Cristo que estava por vir. Além disso, também retratava o futuro crente do Novo Testamento. O tabernáculo de Davi existiu por cerca de 40 anos. Era uma aproximação a Deus completamente nova. Os sacerdotes o adoravam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sacrifício de sangue. A casa de Deus à moda do Antigo Testamento. Houve algumas casas de Deus no Antigo Testamento. A primeira foi em Gênesis 28, na história de Jacó encontrando Deus ao lado da montanha.
era chamada Betel, que significa Casa de Deus. É relatada no capítulo 1 desse livro. Na verdade, não havia nem isso que tornava aquele lugar a sua casa. O tabernáculo de Moisés nos mostrava uma figura de Jesus. Cada peça de mobília falava algo sobre a vinda do Messias. Ele foi construído de acordo com os detalhes específicos que Deus deu a Moisés na montanha no encontro face a face. O Templo de Salomão era mais glorioso e mais bonito do que qualquer outra construção já feita na terra. Foi o maior empenho da humanidade para dar a Deus uma moradia que lhe fosse digna. Foi construído de acordo com planos muito precisos, representando a presença permanente de Deus. O templo restaurado de Salomão foi construído 2 vezes maior que o original. Quando Deus restaura, ele realiza algo maior do que o de antes. Não possuía a beleza do primeiro templo. Aqueles que haviam visto a glória do primeiro lamentavam-se ao ver o restaurado. Aqueles que não haviam visto o primeiro alegravam-se ao ver o novo templo. O tabernáculo de Davi foi construído para aqueles que não haviam visto o primeiro alegravam-se ao ver o novo templo. O tabernáculo de Davi foi construído para adoração. Nenhuma descrição dos materiais utilizados foi mencionada e nunca se soube informações sobre seu tamanho. A Arca da Aliança estava lá. A presença de Deus repousava sobre ela. Os sacerdotes adoravam 24 horas por dia. Diferentes turnos eram realizados para que isso pudesse ser feito continuamente. 2 fatores que se destacam são que Deus estava lá em sua glória e que os sacerdotes ministravam a ele sem parar. 8. Quem somos nós? O profeta Amós profetizou sobre um tempo em que o tabernáculo de Davi seria reconstruído. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo nome Davi como aquele que dá o fruto que lhe deseja, conquistar o resto de Edom e todas as nações que são chamados pelo seu nome. O projeto de restauração daria um fruto específico. Os gentios iriam entrar no reino. Tiago identifica a árvore pelos seus frutos. Ou seja, ele notou que os gentios eram trazidos como os profetas disseram, o fruto, o que permitiu que ele identificasse a obra que Deus estava fazendo na terra. A obra de Deus era a restauração do tabernáculo de Davi, que é a árvore nessa metáfora. É essa obra específica de Deus que produzia o fruto. Mais especificamente, a igreja é a casa que abriga um sacerdócio, uma comunidade adoradora que oferece sacrifícios espirituais a Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Esse sacerdócio de adoradores é o projeto de restauração de Deus. A igreja adoradora acarretou um céu aberto pelo qual gentios podiam enxergar e compreender a verdade pela primeira vez. A adoração limpava as ondas de transmissão, assim como aconteceu em Jerusalém em Atos 2. Eu amo a maneira como Tiago traduz o verso 12. Amós disse, para que eles possuam o resto de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. 9:12, Arib. Mas Tiago disse, citando a passagem de Amós, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. At 15:17. Ele faz uma interpretação no contexto do Novo Testamento. Jesus fez o mesmo com Salmos 8:2, Acf. Ele trocou ordenaste força por tiraste perfeito louvor em Mateus 21:16, Acf. Edom, na declaração original de Amon. Esaú vendeu sua primogenitura e se tornou o exemplo bíblico do restante da humanidade que não possuía o direito natural a uma herança. No entanto, por causa da graça, nós somos inseridos no plano de Deus para o seu povo. O ponto central dessa profecia é que saberemos quando Deus estará restaurando o tabernáculo de Davi, porque será anunciado pelos gentios ao virem a fé em Jesus. Construindo o quê? Então o que está sendo reconstruído? A igreja, com sua exclusiva unção davídica da presença, é o cumprimento dessa profecia de Amós. Nós somos a comunidade de adoradores cujo foco principal é ministrar ao próprio Deus. Porém, a importância disso para esse livro consiste nesse único fato: apenas sacerdotes podiam carregar a presença de Deus. Deus é bastante insistente nesse requisito. Para ver o que Deus está reconstruindo e como isso nos afeta nessa prioridade do projeto original. A paixão de Davi prepara o caminho. Boas intenções podem matar. Saul foi rei antes de Davi. Como o rei Saul tinha pouca consideração pela presença de Deus, a Arca da Aliança, Davi se tornou o rei de Judá e depois de Israel.
Ele tinha familiaridade com a presença de Deus desde a época em que vivia no meio do deserto cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era um adorador. Em seus momentos a sós com Deus, ele sem dúvida aprendeu sobre o desejo de Deus por corações rendidos ao invés do sangue de touros e cabras. Algumas das melhores lições de Deus não podem ser aprendidas numa aula, mas apenas ao longo de uma jornada. Davi imediatamente fez o necessário para trazer a arca para Jerusalém e a colocou na tenda que havia montado para esse propósito. Ver 2 Samuel 6:17. Era a prioridade número 1 de Davi. Não havia nada que chegasse perto da prioridade de Davi. Era a prioridade número 1 de Davi. Não havia nada que chegasse perto da prioridade de Davi de ter a presença de Deus junto dele e de Israel. A história é emocionante, intrigante e fatal. A nação de Israel se preparou para aquele dia. Reuniu-se nas ruas para testemunhar a cerimônia de adoração orquestrada para receber a presença de Deus na cidade de Davi, Jerusalém. Aqueles que sabiam tocar instrumentos os trouxeram em celebração de sacrifício para honrar a Deus enquanto ele chegava. O melhor carro de boi foi obtido para o evento. Os sacerdotes tomaram suas posições enquanto recebiam o Santo Deus. Porém, um dos bois tropeçou e quase derrubou o carro que carregava a arca. Uzá esticou o braço para segurar a arca devido à sua preocupação com a presença. A ira do Senhor se acendeu contra ele por sua irreverência. Deus o matou. Sua presença não pode ser tocada pelas deveria sossegar os corações e as mentes daqueles que tenderiam a usar a unção para benefício próprio. Deus não será controlado pelo homem. Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. Ele e todos em sua família foram abençoados por causa da presença. Ver 2 Samuel 6:11. Quando tiver dúvidas, leia as instruções. Dizer que Davi ficou com medo é um grande eufemismo. Ele estava certo de que era a coisa certa a ser feita. Sua sede de Deus era sincera e legítima. Mas a sinceridade sozinha não salva ninguém. Beber estricnina pensando que açúcar não a torna menos venenosa. Quando Davi ouviu que a casa de Obed-edom estava prosperando, ele se tornou mais diligente para descobrir o que havia dado errado no dia em que Uzá morreu. Ele aparentemente recorreu às escrituras para ter discernimento. Não é errado ser motivado pela bênção. Até mesmo Jesus suportou a cruz por causa da alegria diante dele. A recompensa é uma grande parte da nossa consciência do reino. Davi descobriu que apenas os sacerdotes podiam carregar a presença de Deus. Ver 1 Crônicas 15:2. Eternamente. Eu amo quando encontro um mandamento ou uma promessa que tem a palavra eternamente. Isso automaticamente significa que há um princípio envolvido que passará para essa vida sob a graça assim como em nossa existência celestial. Esse é o caso desse versículo. Apenas os sacerdotes podem carregar sua presença. Ponto. Deus não andará em carros de bois, mesmo se os filisteus fugirem com a arca. Ver 1 Samuel 4:6. A presença de Deus não repousará sobre nada que construímos. Ele repousa sobre nós. Eu creio que isso se aplica a organizações, edifícios, etc. As pessoas frequentemente olham para as instituições que têm sido criadas para facilitar grandes mini-instituições que têm sido criadas para facilitar grandes ministérios. Mas não importa quão grande é a organização, os estatutos, ou a reputação, Deus não habita nessas coisas. Ele habita nas pessoas. Pessoas rendidas a Ele têm o privilégio de carregar, hospedar, o Senhor nas situações da vida. Novas tentativas. Davi anunciou o novo plano para receber a presença de Deus em sua cidade. O povo estava pronto. Os sacerdotes estavam prontos. Os músicos sacerdotais ensaiaram para aquele dia. Os responsáveis por carregar a arca da sua presença provavelmente pensavam sobre o temeroso privilégio emocionante envolvido em seu trabalho. Afinal, o último a chegar perto da arca havia morrido. Mas dessa vez eles conheciam a vontade de Deus revelada em sua escritura para apoiar o processo. Essa história é uma das maiores da Bíblia. Deveria ser conhecida de cabo a rabo por todos os crentes. Vimos claramente nosso papel nos dias de hoje. 9. A nossa história, antes do tempo. O dia chegou. O rei Davi se despiu de suas vestes reais e vestiu uma túnica sacerdotal, basicamente a roupa debaixo dos sacerdotes. Essa não era uma roupa em que um rei normalmente seria visto, mas Davi não era um rei normal. Ele seria conhecido como o homem segundo o coração de Deus, o homem da presença de Deus. Após 6 passos, eles pararam e sacrificaram um boi ao Senhor. Depois Davi dançou diante da arca com toda a sua força. Essa deve ter sido uma visão terrivelmente bela. Todo o povo de Israel estava reunido nas ruas, alegrando-se na real presença de Deus. Os músicos tocavam com muita habilidade. Conforme possível, toda a nação compareceu ao evento.
O esplendor, a suntuosidade e a mera magnitude devem ter sido incríveis. Todos ali presentes foram impactados por essa experiência inigualável. Vale a pena notar que a Arca da Aliança, a presença de Deus, seguiu Davi a Jerusalém. Aonde Davi ia dançando, Deus o seguia. Ele responde às nossas ofertas. Nessa história, é uma oferta de agradecimento e louvor expressa através da dança. Muitos respondem a Deus uma vez que sua presença esteja manifesta, mas outros respondem antes que ele venha. Esses são os que anunciam a presença do Rei da Glória. Outra maneira de olhar para isso é que Deus se manifestava onde quer que Davi dançasse sem inibições. Podemos nos surpreender ao descobrir o que o atrai. Está faltando alguém. Havia uma falta notável. Mical, a filha de Saul, viu o evento da janela do palácio. Adoração extrema sempre parece ser extrema tolice palácio. Adoração extrema sempre parece ser extrema tolice para aqueles que se mantêm distantes. Algumas coisas somente podem ser entendidas do lado de dentro. Esse é o caso da adoração autêntica. Mical estava pasma com a falta de preocupação de Davi com o que as pessoas achariam de sua paixão, de seus trajes humildes e de sua completa falta de decoro público. Ao invés de cumprimentá-lo com honra, ela tentou envergonhá-lo. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. 2 Samuel 6:20. A resposta de Davi foi bastante ousada em vários sentidos. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. O havia escolhido acima do pai dela. Foi um comentário no mínimo mordaz. A desconsideração dela pela presença de Deus revelou que ela carregava parte da mesma falta de valor que seu pai Saul dava à presença de Deus durante o reinado dele. Nunca deveríamos abafar nossa ênfase na presença de Deus para acomodar as Micais que temos dentro de casa. Davi continuou sua resposta dizendo que ela basicamente ainda não tinha visto nada. Em outras palavras, se aquilo a tinha envergonhado, ela ficaria ainda mais envergonhada no futuro. Davi estava apenas se aquecendo. Tragicamente, até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. 2 Sm 6:23. Sempre que alguém despreza uma adoração extravagante, elas se colocam numa posição extremamente perigosa. Esterilidade é um resultado natural de desprezar a adoração. Ação extremamente perigosa. Esterilidade é um resultado natural de desprezar a adoração. Ao fazer isso, as pessoas rejeitam a razão porque estão vivas. Esterilidade e a falta de adoração andam de mãos dadas. Essa cena aconteceu novamente durante o ministério de Jesus. Foi quando um unguento caro foi derramado sobre ele. Todos os discípulos ficaram indignados. Ver Mateus 26:8. O diabo na verdade não se importa com adoração inofensiva. A adoração extrema expõe a religião em todo o mundo. 10. Há um versículo maravilhoso que fala do efeito da adoração extravagante sobre a esterilidade. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Isaías 50. Que é exortada a cantar de alegria antes de ficar grávida. O resultado final é que ela terá mais filhos do que aquela que estava tendo um filho após o outro. Aqui podemos ver uma ilustração bastante profética. As pessoas que adoram em todas as circunstâncias se tornarão frutíferas de maneiras incompreensíveis. Qualquer um pode ficar feliz depois que o milagre acontece. Mostre-me alguém que celebra antes da vitória, e eu lhe mostrarei que ele está prestes a experimentá-la. Essa é a natureza da fé. Vê adiante e vive de acordo com o futuro. Restaurado ao propósito. Talvez seja apropriado reintroduzir a passagem de Gênesis 1:28 neste contexto, em que Deus ordena que os adoradores sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Os exemplos de Mical e da mulher de Isaías 54 são realmente significativos? Creio que sim. No tabernáculo de Davi, somos conectados com o nosso propósito original de adoradores que carregam a glória e restauram a fertilidade aos lugares secos da vida daqueles que têm sofrido nas mãos do inimigo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Jesus veio para derrotar o diabo, expor suas obras e reverter seus efeitos. Ele veio para dar vida.
Nós herdamos a tarefa privilegiada de aplicar a vitória de Cristo dessa mesma maneira. Adoradores fazem isso por natureza. O novo estava no antigo. Às vezes, lemos as histórias do Antigo Testamento e as aceitamos sem perceber o quanto elas são dramáticas e revolucionárias. Esse é o caso de Davi e seu tabernáculo. Sangue. A lei estava em vigor até Jesus viver uma vida sem pecado, sofrer e morrer em nosso lugar, pagando o preço que a lei exigia por causa do pecado. Sob a antiga aliança, o sacerdote apenas poderia entrar na presença de Deus através de um sacrifício de sangue. E, ainda, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos um dia por ano, o dia da expiação. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos um dia por ano, o dia da expiação. O Santo dos Santos fica na sala interna onde a presença manifesta de Deus estava. A única luz era a gloriosa presença de Deus. É onde a Arca da Aliança ficava guardada. Quando Davi se tornou o rei, ele percebeu que Deus estava procurando por algo mais. Sacerdotes que oferecessem sacrifícios de agradecimento e louvor através de um coração totalmente entregue e quebrantado. Isso foi feito apesar de ser proibido pela lei sob a qual ele vivia. Foi oferecido com instrumentos musicais assim como as vozes dos cantores. Nesse contexto, todo sacerdote poderia ir diariamente diante de Deus sem ter que levar uma oferta de sangue. Isso, é claro, apontava o dia em que todo crente, um sacerdote de acordo com Pedro 2,9, se achegaria a Deus com ousadia por causa da conquista de Jesus por nós. Foi isso a ação de Deus que não seria completamente vista até que Jesus viesse e derramasse seu sangue por todos. A experiência de Davi foi uma prova profética de algo vindouro. Eu creio que foi a sede de Davi por Deus que permitiu que ele tivesse aquelas experiências naqueles dias, mesmo que já tivessem sido reservadas para outra época. Essa tenda ou tabernáculo que Davi havia construído para a arca foi colocada no Monte Sião. Eu vivo no norte da Califórnia. Quando falamos de uma montanha, falamos de uma peça importante da nossa geografia. O Monte Shasta, por exemplo, tem 4.267 metros de altura. O Monte Sião, por outro lado, é uma simples elevação na terra que fica na cidade de Jerusalém. Sião significa lugar ensolarado, já que é onde o sol brilha primeiro. O que Sião não tinha em elevação, ele tinha em significância. Significância é sempre mais importante do que visibilidade. Em elevação, ele tinha em significância. Significância é sempre mais importante do que visibilidade. Algumas das declarações sobre o Monte Sião são maravilhosas o bastante para se considerar. Formoso de sítio, e a alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei SL 48:2. O Monte Sião deve ser a alegria de toda a terra. Desde Sião, perfeito em beleza, Deus resplandece SL 52. Sião é uma beleza perfeita. É de lá que Deus brilha. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó SL 87:2. Portas são louvor. Ver Isaías 60:18. Deus habita no louvor. E o louvor e as portas de Sião são suas moradas favoritas. Porque, ó montes escarpados, estão com inveja o monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. SL 68:16. Todas as outras montanhas invejam o Monte Sião. É onde Deus escolheu habitar. E porque diz para sempre, é aplicável também ao Novo Testamento. Refere-se à comunidade adoradora como seu Monte Sião. Mais uma vez, o que ele não tem de elevação, ele tem de significância. Adoração afeta as nações. Salmos é o grande livro da adoração. Canções foram escritas para exaltar a Deus. Mas algo singular aconteceu em alguns daqueles versos. O autor começou a fazer declarações sobre as nações que se levantam para dar glória a Deus. Decretos foram feitos sobre todas as nações adorando ao único Deus verdadeiro. Agora, sem importar onde achamos que isso se encaixa no plano de Deus para as nações, são os adoradores que declaram de chamar as nações para o seu propósito, para o seu destino planejado por Deus. Esse é o privilégio sagrado daqueles que adoram. Abaixo estão alguns versículos que levam a esse pensamento. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmos 22, 2.27 a 28. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Salmos 67, 4. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Salmos 72, 17. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor,
glorificarão o teu nome. Salmos 86:9. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos. Salmos 117. Nações, exaltem-no, todos os povos. Salmos 117:1-2. A surpresa dos últimos dias. Há uma profecia declarada por Isaías e Miqueias que tem falado ao meu coração por muitos anos até agora. Ela fala sobre o monte do templo de Deus. Não pode ser outro senão o Monte Sião. Será profeticamente cumprida nos últimos dias. Creio que se refere à reconstrução do tabernáculo de Davi, a combinação de crentes de todas as nações no Novo Testamento num povo chamado de adoradores. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas. E os povos a ele acorrerão. Isaías 2:2, Miqueias 4:1. Veja o efeito do estabelecimento desse templo como o principal de todos os montes. Principal significa chefe. Esse governo será o chefe de todos os governos. Como cão para ele, buscando a palavra do Senhor. Creio que isso se refere à colheita gigantesca que acontecerá antes que venha o fim. Será causada pelos adoradores. É a reconstrução do tabernáculo de Davi. A adoração afeta o destino das nações. Final do capítulo.